A paz do Senhor, irmãs, boa tarde. Mais uma vez estamos aqui. Sou grata a Deus por mais uma oportunidade, por eles nos conceder este dia tão belo, maravilhoso, o qual o Senhor tem nos guardado, livrado. E nós temos um tema nessa tarde, o qual vai falar Jesus e eu. E o Senhor colocou uma palavra no meu coração nessa tarde, uma palavra de cura, uma palavra que venha curar, libertar, transformar a vida. Uma palavra que vem falar da fé e da humildade de um centurião, né? Que está no livro de Mateus, capítulo 8. E o versículo de número 5, eu vou ler até o 7. Ele diz assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atemorizado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondeu e disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas dizeis somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Ou seja, em outras traduções, o meu criado sarará. Louvado seja o nome de Jesus. E aqui nós podemos ver que umas lições valiosas que nós podemos aprender. A ser humilde, a praticar a nossa fé, né? E aqui nós também vamos aprender a autoridade de Jesus, né? Ele disse assim: eu irei, aqui no versículo 7, eu irei e lhe darei saúde. Louvado seja o nome de Jesus. Nesta tarde o Senhor diz: eu irei te dar saúde, eu irei te dar vitória, eu irei tirar todo o embaraço que está embaraçado nesta tarde da tua vida. Leva súbia. Quando Jesus falou isso, porque o Senhor tem toda a autoridade naquele momento de levantar a mão e já ministrar a cura para aquele servo. Mas o Senhor, ele quis ouvir o que aquele homem iria falar, porque o Senhor sabia que ele era um homem oficial, ele era oficial do exército, né? Ele era respeitado, então ele queria ouvir dele, né? Que tem muitos hoje, irmão, me perdoa te dizer, mas tem muitos que hoje acham que Jesus é nosso empregado. Se Jesus não fizer, eu não faço isso. Se Jesus não fizer, eu não vou lá na igreja mais, eu não vou mais servir. Quem é tu? Se humilha na presença do Senhor, porque o Senhor queria ouvir da boca daquele homem. Aí ele disse assim: ô Senhor, olha o que ele falou no versículo 8. O centurião dizendo, respondeu e disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Na vasséria cai. Não sou digno. Não era porque ele se humilhou perante o Senhor, mesmo eu sendo o oficial de todo o exército, eu mando, eu desmando, mas diante de Jesus, todos terão que se dobrar diante dele, se humilhando, com fé, com sinceridade. Vai, chega diante do Senhor nesta tarde, com sinceridade, fala para ele, vai a séria, que muitas das vezes nós falamos para todo mundo, menos para Jesus.
Nós procuramos recursos em todos os lugares, mas não procuramos Jesus. Roga a Ele nesta tarde, te humilha diante dEle, porque o Senhor nesta tarde Ele está pronto para te abençoar. Meus amados e amadas irmãos, estamos diante de uma palavra maravilhosa, qual vem nos dizer que Jesus, ele entrou em Cafarnaum, né? E quando Jesus ele entrou ali em Cafarnaum, havia um centurião em Cafarnaum, o qual essa palavra nos apresenta uma narrativa da cura do servo desse centurião, né? E esse episódio, ele nos revela não apenas o poder de Jesus, mas também a fé admirável de um homem que não fazia parte do povo de Israel, né? Ele não era judeu, né? Mas através desse encontro aprendemos lições valiosas, né? Sobre a fé, a humildade e a autoridade de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. E o que me chama muita atenção, que quando esse centurião, ele ouviu, e ele sabia ali que Jesus estava em Cafarnaum, ele vai até Jesus, né, e roga ali, né, porque está dizendo aqui, ó, o centurião roga ali, né, ele chegou junto dele, um centurião rogando-lhe que Jesus curasse o servo dele, né. Esse homem era um homem do exército, né, aonde o exército romano, ele era oficial, né, do exército romano, né, um homem de autoridade. Ele tinha autoridade para mandar os servos deles ir, para mandar o servo dele voltar, mas ele tinha um que estava doente, na responsabilidade dele. Então, o que ele fez? Né? Ele teve de compaixão e de misericórdia daquele servo, e ele foi ao encontro da cura para aquele homem. Louvado seja o nome de Jesus. Ele tinha muitos soldados, mas aquele servo ele era também muito importante para ele. Nesta tarde eu quero te dizer, tu és importante para Jesus. A nova série. O Senhor, Ele cuida de você nos mínimos detalhes nesta tarde. E aqui nós podemos ver, né, a resposta de Jesus, Jesus se oferecendo ali, né, para ir na casa dele. Mas ele disse, não, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado, mas somente uma palavra. Né? E nesta tarde Jesus está pronto para te curar, olha o gesto, né, de Jesus mostrando a misericórdia, a disposição para atender aquele que o procura. Procura Jesus, se humilha debaixo das mãos potentes do Senhor, coloca a tua fé em ação e nesta tarde o Senhor libera uma palavra de libertação, de cura. Nesta tarde o Senhor cura, tira essa ansiedade. O Senhor está tirando essa depressão que te atemoriza, este medo. Tu tem medo de tudo, mas em nome de Jesus, nesta tarde o Senhor entra aí contigo, Ele te dará saúde, Ele está do teu lado, Ele está na tua casa.
Louvado seja o nome de Jesus. Recebe a cura nesta tarde. É no nome de Jesus que nós te declaramos, profetizamos a cura e a libertação na tua vida. Vamos orar. Pai, nesta tarde, Senhor, a tua palavra foi ministrada, Pai. Diante, Senhor, da tua presença nós estamos. Senhor, eu peço, Senhor, a ti que nesta tarde, aonde este vídeo, Senhor, a pessoa que ouvir este vídeo, Pai, trabalha, Senhor, na vida dela, cura, liberta, arranca, Senhor, todo o mal, todo embaraço, tira, Senhor Jesus, toda a doença. Meu Deus, fortalece estes ossos, dá saúde para esses ossos, essa mente. Senhor Jesus, blinda essa mente, Senhor. Em nome de Jesus de Nazaré, vai tirando toda a depressão, toda a ansiedade, toda a aflição. Em nome de Jesus, eu declaro a cura, a libertação, no nome de Jesus para a vida desta pessoa. Meu Deus e meu Pai, o mesmo Jesus, o Senhor atendeu o pedido daquele setorião. Senhor, aonde tiver uma pessoa clamando, Senhor, entra lá, dá vitória, Senhor, nessa tarde. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a cada vida, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.